Render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade, ela se estende de geração em geração. Hoje é um dia festivo para nós. Nós vamos estar a celebrar hoje a ceia do Senhor. Mas antes de passar a palavra que eu pedi um socorro hoje, a nossa amada irmã, ministra Alessandra, vice-moderadora desta igreja, visto que a semana foi muito corrida e o pastor dela cansado, olhou para ela, e disse: me socorra. E nós vamos fazer hoje essa parceria nessa celebração. Ela vai ministrar e eu vou celebrar a ceia. Mas antes eu gostaria de falar o coração da igreja. Nós estamos a completar 20 anos. Eu quero que a partir de hoje você tenha o compromisso de orar pela sua igreja. 20 anos em que Deus tem operado grandes coisas no nosso meio. Eu não sou de pedir nada, mas eu gostaria de desafiá-los. Dê uma oferta de amor à sua igreja nesses 20 anos. Coloque no seu coração. Por isso eu estou começando agora. Eu não sou de fazer isso, mas dessa feita eu gostaria que você quisesse participar. Faça isso. Não tem valores. O valor é a oferta alçada que Deus colocar no seu coração. Nós queremos ainda, em nome do Senhor Jesus, fazer uma grande festa nos 20 anos da igreja. O que vai acontecer com o que você vai fazer é aquilo que nós vamos proporcionar nessa festividade, visto que os protocolos já dá para botar mais cadeira e nós fazemos uma festa linda para o Senhor. Fui até conferir hoje que eu errei na minha data, achando que eu tinha 18 anos de ordenação, só tem 17. Eu fui ordenado no dia 23 de outubro de 87. Então, não vamos começar no sábado, né, que começou a festividade em um sábado, terminou em uma quarta, na vez que eu fui ordenado. Mas dessa feita nós vamos começar no dia 24 até o dia 27. E na segunda-feira eu quero fazer uma festa muito bonita para... Eu vou estar celebrando 17 anos de ministério, não é 18 não, é 17 anos de ministério. E eu vou convidar vocês, eu estou convidando todos os pastores, já confirmou para o aniversário 3 pastores, só falta um. Até o orador do dia 24, do dia 25, que é a comemoração da ordenação, também já foi confirmado, né? Só está faltando mesmo o pastor Adaías, que sem ser convidado. Eu dito isto, eu quero a cooperação de todos em uma. Haverá uma alegria no meu coração muito grande da cooperação e da participação de todos vocês. Vocês não sabem, para mim, como será você estar orando nesses 30 e poucos dias para esse conclave, para esse momento dos 20 anos da igreja, para que nós juntos, né, possamos ser atendidos como hoje eu comecei, já fui atendido, que as pessoas que vão participar, que nós vamos convidá-los para essa grande festa, possa vir também e o nome do Senhor ser glorificado. Não sei se esse microfone já está higienizado. Com a palavra, nossa irmã Alessandra, fica de pé, por favor. Eu quero orar por ela. Essa pessoa tão abnegada, não tem negado ao pastor dela. Quando eu necessito, é uma serva de Deus. E nós vamos orar ao Senhor para que Deus lhe dê a palavra nesta noite. Soberano e eterno Deus, nosso amado e bendito Pai, a Ti a honra, aleluia,
A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti toda a exultação, ao Teu nome, Senhor, somente ao Teu nome, aleluia, seja dada toda a glória, amém, igreja? Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, e a Tua filha, ela almeja que o Senhor nesta noite a use, possa usar poderosamente a Tua serva para falar o coração da Tua igreja, porque todos nós estamos ávidos para ouvir a Tua palavra, que nesta noite de ceia, de memorial, nós possamos já sentir a Tua, continuar sentindo, porque, ó Deus, o culto que nós prestamos ao Senhor nesta noite, oh aleluia, nós sentimos através dos louvores aqui, ó Deus, entoado, que o Senhor já o recebeu e continuará conosco, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe cada um dos irmãos e você que está em casa também cultuando juntamente conosco. Jesus Cristo é a única esperança. O texto já foi lido aqui nesta noite, mas eu vou convidar você novamente a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. E você que está em casa também pode acompanhar, também abrindo a sua Bíblia e fazendo essa leitura juntamente conosco. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, o de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, continuamos a te louvar e a te engrandecer, porque este culto está sendo oferecido para o Senhor. O Senhor é o Deus que recebe toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, porque a Ti, Senhor, pertence o domínio, a majestade, o poder, a Ti pertencem todas as coisas. E nesta noite, Pai, como aqui o Teu servo já orou, nós dependemos do Senhor e pedimos que esta palavra fale mais uma vez aos nossos corações, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém? Essa última versão que eu li foi na mensagem. A salvação não vem por outro caminho, nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, o de Jesus. E glória a Deus por isso, porque o evangelista João também já tinha dito em João 14, versículo 6, quando Jesus se declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única esperança. Jesus é a única esperança porque Ele veio para salvar todos. Esse mesmo João que escreve o Evangelho de João, ele é preso e é levado para a ilha de Patmos. E lá ele recebe uma revelação da parte de Deus. E essa revelação da parte de Deus vem com um livro, este último no cânon, que está aí na sua Bíblia, que é o livro do Apocalipse. E eu quero ler com você o livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Porque na última expressão, João vai falar aqui neste texto: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Se você acompanhar também no capítulo 7,
do mesmo livro do Apocalipse, nós vamos ler a partir do versículo 9. Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Amém, irmãos. Porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. É a esperança que entrou nos nossos corações quando um dia nós conhecemos o seu amor e o aceitamos na nossa vida. E tivemos a vontade de tê-lo juntamente conosco e dentro do nosso ser. E aqui é uma grande promessa de que onde Ele quer que nós estejamos, com Ele não haverá choro, não haverá pranto, mas tão somente haverá o Cordeiro de Deus, que aqui nesse texto já tirou o pecado do mundo e que agora nos conduz à presença do Pai, conduzindo-nos às fontes das águas da vida, e lá não haverá tristeza. E lá não haverá lágrima, e lá não haverá sofrimento, e lá não haverá dor, porque é o lugar onde Deus está. Irmãos, Jesus Cristo é a única esperança. Ele foi morto, sim. Ele foi morto por causa da minha vida e da sua vida. Ele, quando veio, não veio somente para os judeus. Ele não veio somente para os gregos, mas Ele veio para todos, e estes todos aqui no livro do Apocalipse está descrito: para todo que está em uma tribo, que tem uma língua e que faz parte de um povo e de uma nação, e de todos os cantos da terra. De todos os cantos da terra, do norte, do sul, do leste e do oeste, da Oceania, da Ásia, da Europa, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, da África, de todos os cantos, de todos os lugares, Jesus Cristo morreu para salvar a todos. Por isso que Ele é a única esperança. E falando dessa esperança, que aqui é Jesus, que nós estamos aqui falando sobre Ele, foi Ele que nos amou, foi Ele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O livro do Apocalipse, capítulo 1, vai dizer isso no versículo 5. Abra sua Bíblia e acompanhe. Na segunda parte do versículo, João vai dizer: aquele que nos ama, aquele que amou cada tribo da terra, aquele que amou cada povo da terra, aquele que amou cada nação constituinte da terra, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6: e nos fez reino,
sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo nos libertou e nos fez nação. Cristo nos libertou para sermos sacerdotes para Deus e para que pudéssemos estar diante dele para todo sempre. Ele pode nos libertar dos nossos pecados, é aquele que nos pode nos libertar dos vícios, é Ele que nos pode nos libertar dos maus hábitos, se tão somente entregarmos totalmente a Ele, todos os dias da nossa vida, e o seguirmos, tomando a nossa cruz todos os dias. Ele pode mudar a sua vida, como já mudou de muitas vidas, muitas vidas. Jesus foi a única esperança para um homem que o perseguia sem saber e que consentia na morte de pessoas inocentes. Jesus Cristo foi a única esperança para um homem que foi perseguidor de homens e mulheres e que defendia a sua fé em Jesus. Nós estamos falando aqui agora do apóstolo Paulo, que antes de ser chamado de Paulo, era chamado de Saulo. E ele assolava a igreja, ele devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando todos na prisão. E a gente vai ver todo este relato no livro de Atos dos Apóstolos. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8, você vai ver essa descrição, a qual eu acabei aqui de mencionar, porque vai falar de um homem que não tinha esperança, um homem que não conhecia Deus da maneira como deveria conhecer. Ele não conhecia a figura de Jesus, ele não conhecia o Salvador Jesus, e por isso, por ele não conhecer, ele consentia na morte dos seus santos. Nós vemos no capítulo 7 do livro de Atos, Paulo consentindo na morte de Estevão. E enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava ali consentindo na sua morte. Atos capítulo 7, versículo 60. Quando aqui nós podemos ler: e pondo-se de joelhos Estevão, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Foi este homem que também foi alcançado pela graça de Deus, e que foi chamado por Deus para ser testemunha às nações, para dizer que Jesus Cristo é a única esperança para aquele que não tem mais esperança, para aquele que acha que a vida não faz mais sentido, para aquele que acha que a sua vida não tem mais solução. Este apóstolo, agora ele se converte, indo no caminho para Damasco. Ele estava com uma missão, ele respirava ameaças e mortes, como diz o capítulo 9, versículo 1 do livro de Atos. Ele estava se dirigindo com cartas para prender, para estar aprisionando homens e mulheres e tentando levá-los a Jerusalém. Mas o que é que acontece? Naquele caminho, naquela estrada, aconteceu o inusitado, o inesperado, o que ele não esperava e que ninguém esperava. E o texto vai dizer que uma grande luz, um resplendor o cercou. Versículo 3. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir de então, a vida daquele homem é totalmente transformada. Ele tem aquele encontro com Jesus e a sua vida é transformada. Ele sai dali sem enxergar, chega em Damasco sem enxergar e fica por 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, esperando uma resposta de Deus para a sua vida.
E é quando ali é levado Ananias à sua casa pelo Espírito de Deus e dá uma mensagem do Senhor para a vida dele, que agora naquele caminho tinha se encontrado com o Senhor Jesus. E Ananias ainda questiona com Deus sobre a vida daquele homem que ele iria até ao seu encontro, porque era um homem que perseguia, um homem que consentia na morte de inocentes, um homem que não tinha dó nem piedade. Ele entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para encarcerar dentro das prisões. E agora aquele mesmo homem agora estava ali rendido, submisso, não sabendo ele que ele fazia tudo em nome de Deus, achando que estava fazendo em nome de Deus, mas estava perseguindo o próprio Deus, porque Jesus é Deus. E quando Ananias questiona com Deus, dizendo que já tinha ouvido falar acerca dele, que tantos males tinha feito aos santos do Senhor, aos santos de Deus, e que ali naquela cidade ele tinha poder para aprisionar, para levar encarcerado todos aqueles que criam no nome de Jesus, o ressurreto. Deus fala para ele, versículo 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Quando eu vi o slogan desta campanha, que está espalhada pelas redes sociais, que está espalhada aqui no grupo da igreja, essa nau, essa embarcação que está aqui descrita neste cartaz, logo me remete às viagens missionárias que este homem, agora transformado por Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a ordem de Deus, ele agora empreende. E foram 3 viagens missionárias para fazer Jesus Cristo conhecido. 3 viagens missionárias para dizer que só Jesus Cristo é a única esperança. 3 viagens em que ele viu perigos, naufrágios, foi perseguido, quase linchado, preso, arguido diante de tribunais, inclusive o de César, para dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Porque ele, em suas cartas, ele diz: porque eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria, que cumpra a missão, o qual recebi de Deus o Pai. E ele deu a sua vida para fazer Jesus conhecido. E esta campanha, irmãos, essa campanha nos convida, mais uma vez, é Deus me convidando, é Deus te convidando para fazer Jesus conhecido em todos os lugares, entre todas as tribos urbanas. E quando eu falo de tribos, não é somente tribo indígena, tribo de aborígene, não é isso que eu estou falando, não. São as tribos urbanas que estão ao nosso redor. Quantas tribos nós temos numa cidade, numa metrópole, numa capital? Quantas pessoas agrupadas, com ideais, com filosofias, e que estão tão distantes de Deus, sem saber que Deus as ama, sem entender este amor que foi capaz de ter dado o seu único bem, o seu Filho Jesus, para que pudesse morrer por mim, morrer por você, morrer por todos nós. Não somente morrer pelos judeus, não somente morrer pelos bárbaros, não somente morrer pelos gregos, pelos helênicos, mas morrer por toda a humanidade. Deus nos convida, porque não há em nenhum outro salvação. Pedro, em seu diálogo, em seu discurso, diz isso. Em nenhum outro há salvação. Não há um outro nome debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos. Salvação somente em Jesus. Salvação somente nele. E agora, este mesmo Paulo, transformado,
Este mesmo Paulo agora, com o coração totalmente mudado, agora sofria por causa do Evangelho. Atos, capítulo 26, ele vai dar um testemunho diante de um rei muito conhecido de uma pequena parte ali, próximo ao Líbano, o rei Agripa. E lá ele vai testemunhar diante de autoridades também, de pessoas importantes. Tinha naquele recinto chefes militares, homens importantes daquela cidade. Enfim, ele estava em Cesareia. E ali havia um tribunal. Festo era o governador do momento. Tinha tomado posse logo que Félix saiu. E agora ele leva Paulo para a presença do rei Agripa. E quando no capítulo 26 ele começa a falar, ele dá o testemunho da vida dele. E eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 4 de Atos capítulo 26. Ele tinha total confiança de estar fazendo a sua defesa diante daquele rei, porque aquele rei, ele era versado em todos os costumes e questões judaicas. Ele bem conhecia, e por isso ele se sentia à vontade para contar o testemunho da vida dele. E assim ele começa diante do rei Agripa, a partir do versículo 4. A minha vida, pois desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, saibam todos os judeus. Pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, esperam alcançar. É por causa desta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos. Eu, na verdade, cuidara que deveria praticar muitas outras coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém. Pois, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó Rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que me tem visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz,
e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Esse é o testemunho de Paulo diante de Agripa. Quando ele fala sobre a missão, a missio Dei, a missão da igreja que Deus deu, ele estava se reportando o que lá no início do capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus falou para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta foi a mensagem de Deus, de Jesus, antes de subir aos céus, para os discípulos da sua época, e não é diferente para nós neste tempo. Deus, meus irmãos, nos dotou de poder. O Espírito Santo já está sobre nós, já está sobre você, está sobre você. O poder de Deus está sobre você, está sobre você. O poder de Deus está com você, para você ter coragem para anunciar. Está com você aí. Você tem que crer nisso. Se você recebeu Cristo, o Espírito Santo está com você. Você não pode ter medo para anunciar este nome, porque é este nome que traz esperança para todos aqueles que estão precisando de uma palavra aí fora. Jesus já nos deu poder, já nos deu autoridade. Lá no Evangelho de Marcos, a partir no último capítulo, Marcos 16, quando Jesus aqui está falando aos seus discípulos que era para todos irem, Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor Deus lhes ter falado, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O poder que foi outorgado foi um poder que foi para testemunhar, mas os sinais seguiriam aqueles que o crescem, no nome santo de Jesus. E nesta noite, irmãos, Deus nos convida para fazermos parte deste grande grupo de mensageiros da palavra, de missionários, que querem proclamar Jesus Cristo como a única esperança. Como Paulo, na antiguidade, foi levado a muitos locais, na Frígia, na Ásia Menor, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, Atenas, Éfeso, por todos os lugares pelo qual Paulo passou, inclusive na ilha de Chipre. Aquele mundo que foi conhecido daquela época, ele foi impulsionado por esta ordem de Jesus. Ele foi salvo para ser testemunha e falar do grande amor de Deus. Hoje também Deus nos convida para fazer parte da grande comissão, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Agora entenda, irmãos, começo é perto.
Começa em Jerusalém, começa na sua casa, começa na sua vizinhança, começa nos seus relacionamentos, nos seus círculos de relacionamento pessoal, na família, no trabalho, na faculdade, na escola. E isso é uma mensagem, não é somente para jovens ou adultos, mas é uma mensagem também que isso também diz respeito aos adolescentes, às crianças. Todas elas podem partilhar do grande amor de Deus. E como começar a falar? Fale do que Jesus fez na sua vida. Fale como Jesus transformou a sua vida. De que forma Jesus transformou a sua vida? Como você teve a sua vida transformada por Jesus? É assim que você começa. É assim que a gente começa. Falando do grande amor de Deus. É repartindo, como Paulo aqui fez. Diante de judeus, de gentios, diante de reis, diante de autoridades, militares ou não. Mas foi assim que ele fez conhecido a esperança, que é Jesus. Eu quero orar com você, para que nós sejamos encorajados. Quero que você abaixe a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Pai de amor, de eterna bondade, a grande comissão foi dada por Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, fomos alcançados por esta tão grande comissão também. Quando alguém algum dia nos apresentou Jesus, e nós o aceitamos, e hoje seguimos os seus passos. E nesta noite, Senhor, o Senhor faz um convite a cada um de nós, a pensarmos nas palavras que Jesus deixou para nós, as últimas palavras, antes de subir aos céus. Ele prometeu e Ele nos deu o Espírito Santo. Ele disse que os seus discípulos receberiam poder, através do Espírito Santo, para testemunhar do teu grande amor. Mas, Senhor, este mesmo poder transformaria as nossas vidas. E nós poderíamos ter a capacidade de compartilhar a mudança que Jesus fez na nossa vida. Porque são muitas vidas que foram transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Foram vidas no passado, como a de Paulo, como a de Pedro, como a de João. E de tantos outros, vidas que foram mudadas completamente, e que hoje também o Senhor Jesus tem transformado vidas, tem trazido esperança, tem dado salvação, tem perdoado pecados, tem curado as feridas emocionais, tem restaurado para o louvor da sua glória. Porque nós somos sal, nós somos luz neste mundo. Nós fomos postos no mundo como luzeiros para mostrar a luz de Cristo. E este mundo espera, com muita expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Por isso, Senhor, nos usa cada um de nós, para fazer o teu nome conhecido como a única esperança em todos os lugares. Dentro de casa, na família, na nossa vizinhança, no local de trabalho, na rua, em qualquer lugar que estejamos, nas filas, no transporte coletivo, nas praças, na vizinhança. Não importa onde, nos becos e valados, nas grandes cidades,
nas pequenas cidades, no interior do estado, no interior do país, no cerrado, no sertão, nos pampas, nas comunidades ribeirinhas, entre tribos indígenas, entre tantos outros grupos que existem no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, entre os quilombolas, entre aqueles que sofrem, entre os encarcerados, onde tiver uma alma que clama, onde tiver uma alma que sofre, possamos ser os portadores das boas notícias de Deus para a humanidade. Jesus veio, morreu por cada um de nós e ressuscitou, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Nos dá ousadia, Senhor, coragem, intrepidez. Que possamos manusear a palavra como um bom obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja a palavra da verdade muito bem, para que outros se salvem. Como nós recebemos esta tão grande salvação de graça também temos a responsabilidade e o desafio dado pelo Senhor para repartir o pão da vida, o pão do céu, que desce quente e sacia a nossa fome, como também a água da vida que sacia a nossa sede, da qual a gente não tem mais, porque a gente conhece aquele que é pão e aquele que é água, e que sacia as necessidades de todo e qualquer ser humano. Por isso, Senhor, desperta a tua igreja, a igreja brasileira, a igreja espalhada ao redor do mundo, para que neste tempo que se chama hoje, onde estamos vivendo dias difíceis, nós possamos levar esperança através do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, e que um dia todo joelho haverá de se dobrar e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É em nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um dos irmãos. Quantos podem dar um brado de glória a Deus? Glória a Deus. Como é bom ouvir Deus falar no mais profundo dos nossos corações. Depois desta palavra, eu creio que todos que estão aqui, daqui até o dia 31 de dezembro, vão ser portador desta mensagem. Você também é um discípulo do Senhor. Você também é um enviado de Deus. Você também foi encorajado nesta noite, porque o Espírito de Deus mora dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Alessandra, de maneira tremenda. E que Deus continue lhe usando poderosamente, para que a sua igreja seja abençoada e você possa ser boca de Deus aonde você estiver. Mas nós vamos convidar agora
aspirante, os diáconos, a nossa irmã Alessandra também é aspirante também, porque nós vamos nesta noite estar a relembrar. Somos convidados por Deus, por Jesus, a dar continuidade a esse memorial que foi deixado por Ele, para que quando nós assim o fizéssemos, tivesse sempre a lembrar-nos do sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário, para que todos nós fôssemos abençoados através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição. Então eu quero convidar também o ministério de louvor da igreja, e eu quero mais uma vez explicar aos irmãos que nós, de forma diferente, aqui está a mesa da ceia, e os diáconos vão estar conduzindo vocês a pegar o pão e o vinho, a aguardar, para no momento oportuno cearmos juntos, relembrando assim a morte e a ressurreição, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Vamos dizer, Jesus está vivo e Ele reina, e o nome dEle está sendo lembrado sempre e eternamente. A você que está em casa, nós estamos concluindo o culto e vamos estar como igreja celebrando a ceia. Que Deus abençoe a todos vocês. Ministério de Louvor.